Hoje temos o interesse na questão do tempo como processo de transformação. Realmente, todos nós usamos uma certa desculpa ou uma certa escusa de dizer que eu ainda não estou sábio nesse sentido, ainda não resolvi esse problema, porque ainda não meditei por tanto tempo, ou então só depois que eu acabar a minha educação, ou só depois que eu ganhar o meu próprio dinheiro quando me formar, ou só depois quando eu me aposentar, e assim indefinidamente nós seres humanos arrumamos algumas desculpas para não fazer o que poderíamos estar trabalhando para fazer e permitir que esse mundo fosse um mundo melhor em relação às nossas relações, em relação às nossas atitudes. Mas nós temos uma certa ilusão que advém da nossa noção de tempo. Eu gostaria de enfocar essa perspectiva de que o tempo, como nós conhecemos, é uma certa ilusão. E aonde ela acontece? A gente acha que o passado é uma coisa real. Só que o passado, ele, por ter já sido vivido e estar no campo da memória, no campo do registro, ele não é mais uma realidade perceptível em si. Ele é apenas um registro, uma lembrança, uma memória. E, portanto, ele não é uma realidade factível, presente, um estado de consciência atual. Eu não vivo mais o que já passou. Logo, o passado é uma noção temporal de um estado de consciência que já passou. A mesma coisa o futuro. Quando imagino daqui a um ano, daqui a 10 anos ou daqui a uma semana, temos uma noção de que o tempo será e virá e estarei vivendo o futuro. Só que esse futuro é uma projeção, pois já vivemos no passado, estamos vivendo esse momento atual e o futuro ainda não chegou, mas projeto que ele vai chegar quando as horas passarem, os dias passarem, eu chegarei no futuro. Só que esse chegar está sempre no presente, porque sempre que ele chegará, estaria no presente. E a senhora Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica no mundo, uma vanguardista, uma ocultista eminente russa do século XIX e uma precursora de todo esse movimento de universalidade de conhecimento, de sabedoria, e que hoje vemos como chamado movimento teosófico. Temos também algumas alusões ao movimento da nova era, temos também vários tipos de alusões ao movimento de nova consciência. Isso tudo adveio de uma obra de vanguarda, publicada em 1888, chamada A Doutrina Secreta. E ela trouxe um texto antiquíssimo, chamado As Instâncias de Dzian, onde na parte em que mostra a criação do universo, ela comenta sobre a não existência do tempo, pois não havia a duração ou a eternidade jazia ainda no seio infinito de uma duração. O tempo não existia, perdão, melhor dizendo, o tempo não existia, pois jazia no seio dessa eternidade ou dessa duração. Ou seja, o tempo não existia. E na estrofe seguinte ela diz que não existia essa mente universal, pois não havia os seres inteligentes, as inteligências criadoras para conter essa mente universal e, portanto, ter uma relação de consciência que pudesse iniciar o tempo contado. Ela dizia que o tempo é, por definição, estados sucessivos de consciência, onde de um estado do momento determinado presente, sendo sucedido por um outro que viria no futuro, e aquele anterior é passado, a partir dessa sucessão de estados de consciência eu posso denominar aquele primeiro estado um passado, um talvez futuro e o atual do momento presente. Mas são só estados de consciência que fluem de uma maneira constante, imutável, onde daquele infinito que se chama futuro, em direção daquele infinito que se chama passado, está cruzando uma linha matemática na nossa consciência agora em termos de presente.
E há de se questionar até se uma coisa chamada presente, cronológico, exista. Pois se começamos a falar neste programa, aquele era um momento presente, mas ele está passando constantemente enquanto eu falo essas palavras. E quando é que se qualifica o presente? Nestes minutos que conversamos, neste momento que eu falo esta palavra, no momento em que eu inspiro para falar a palavra, aonde está o presente cronológico? Apenas na mente daqueles que observam, apenas na mente daqueles que medem um presente, mas que não passa de uma linha matemática que divide esse futuro se transformando nesse passado, que são também atributos mentais, referências para se coordenar encontros, marcar horários, definir datas, contar o tempo cronológico. Só que no reino espiritual nós não temos um tempo, não possuímos meios de dizer que um futuro espiritual existe, um passado espiritual e uma visão psicológica que seja uma num futuro, outra num passado. Nós temos uma única realidade que se move no momento integral, no tempo todo, a vida inteira, passando em formas de experiências momentâneas e que, para fins de classificação, em fins de memória, nós classificamos como futuro, presente e passado. Mas cronologicamente eles podem até ser referenciados, inventados, criados mentalmente. Mas como experiência psicológica, vivência plena ou não, não existiria um futuro, pois o único modo de se agir é hoje, é agora, é neste momento que está sempre num fluxo constante. E essa realidade única de uma vida em movimento e uma relação em contato com essa vida, de uma relação de uma consciência que tem uma experiência nesse momento presente, essa é a vida que pode valer a pena sem estar focada no mundo mental apenas, de um futuro, de um passado, de um presente, mas ativa e responsiva, responsável para a vida que se coloca no momento atual. O momento que cada um vivemos em relação a qualquer coisa do mundo é um momento valioso, é um momento verdadeiro, é a única realidade que existe. Havia um mosteiro que possuía louças no seu mosteiro que tinham mais de 100 anos, quase 200 anos de existência, as mesmas louças. Quando uma visitante foi lá e percebeu que ia lavar uma louça tão antiga, perguntou ao responsável pelo mosteiro: mas como é que vocês conseguem ter uma louça tão antiga e ainda em uso? Vocês não quebraram essa louça por tantos anos? Ele respondeu apenas que naquele mosteiro, quando eles lavavam louças, eles lavavam louças. Eles estavam inteiros enquanto agiam e era um exercício de atenção, de plenitude, de momento presente, o ato de fazer qualquer coisa no mundo. E a louça pode durar séculos, pois ao fazer o contato com a louça, é feito de forma inteira, com atenção, e a louça não vai escapar da mão, e não teremos tropeços, não haverão acidentes, não haverá nenhum tipo de acidente, porque a atenção está inteira, completa, absorta no que se está fazendo. Isso é tocar em uma eternidade em si. O aspecto mais profundo da palavra eternidade é o aspecto filosófico de ausência de tempo contado. É um tempo não dividido. No Oriente, eles chamam de Khandakala, um tempo dividido. E um conceito revolucionário de Akhandakala, que é o tempo não dividido. Quando temos a atenção em alguma coisa que gostamos muito, não é fato já experimentado que, enquanto estamos fazendo, parece que o mundo cessou de se mover e o tempo parou, como é dito?
Quando dois casais que estão amando, apaixonados um pelo outro e estão felizes na presença um do outro, eles não dizem ao final do encontro que eles não perceberam o tempo passar, que o tempo parou quando estavam numa atitude amorosa, numa atitude de viver aquilo com intensidade, com grandeza, com totalidade? Essa é a experiência mística de viver agindo neste mundo fenomênico, nesta possibilidade de tempo cronológico ser medido, mas, em termos de consciência, se estar inteiro, colocando toda a atenção, todo o ser lá e poder tocar algo que se chama eternidade. Aonde ela está, essa eternidade chamada? Ou a duração, como é dita no Oriente? Somente em um momento, aqui e agora. Este é o único momento que é possível se agir, que é possível se perceber, que é possível travar contato com a realidade das coisas. A mente que não está no aqui e no agora, ou está vivendo na memória, no passado, nas suas lembranças e nas suas recordações de momentos prazerosos passados, e ela vive de memória para reviver, tentar reviver aquele momento através da memória, se consegue até certo ponto, mas nunca é a mesma experiência, é um processo de experiência. Ou ela está, então, num mundo de futuro, num mundo de expectativa, num mundo de tentativa de viver uma certa realidade, mas que ainda não chegou e está sendo fabricada. Logo, é apenas uma expectativa, mas ela ainda não chegou. Quando não estamos inteiros no momento presente, há um ditado que diz que o melhor da festa é esperar por ela, não dizem assim? Então, nós estamos apenas na expectativa de uma bela festa. Mas por que não viver a expectativa na preparação e viver também a festa? Por não estarmos na festa e estarmos pensando que depois teremos que limpar a casa, ou teremos que arrumar tudo, ou teremos que levar alguém para casa, ou coisa que o valha, ou então comparando com festas anteriores de fulano e cicrano, deixamos de aproveitar a festa, o momento presente. Saímos da mente que poderia estar plena onde está e levamos para um futuro ou vivendo de um passado, que esses não existem. Esses não são realidade. A beleza, a grandeza de uma mente que consegue relacionar com a vida está em uma atitude de inteireza, onde a mente de passado e futuro não está presente. Somente a percepção deste momento presente que pode relacionar com as coisas como elas são. O momento presente como ele é. E aí é o momento de transformar. Nós vamos conversar sobre essa atitude psicológica de postergar para um futuro uma transformação que pode ser realizada agora nesse momento. Esse é um mistério psicológico maravilhoso de se investigar. No relógio andando cronologicamente, nós temos a possibilidade de contar o tempo e de dizer, daqui a 10 minutos encontrarei um amigo. Mas no momento psicológico nós não temos este recurso. Ou eu vivo no momento presente, ou eu saio da experiência real da vida. E a natureza humana, como havíamos dito, tem a capacidade de distorcer uma percepção temporal ou de classificar o tempo cronologicamente, sem, no entanto, ser capaz de viver o momento presente que se está vivendo em sua plenitude. Como comentamos, há um registro do passado cronológico, experiências passadas. Há um registro de futuro que será contado, experiências futuras, mera expectativa. E há um registro de um momento presente sendo vivido, o dia de hoje, a hora de hoje, o momento de hoje, o minuto, o segundo, o milésimo de segundo. Tudo é experiência, é vivência, é consciência em relação com a realidade.
Quanto mais estivermos próximos da natureza real das coisas, sem incluir a mente que julga e percebe com sua memória do passado, e também sem incluir a mente que projeta, que faz expectativas, que almeja, que tem desejos para o futuro, quanto mais formos capazes de evitar essas atividades mentais, mais seremos capazes de encarar o momento vivido em sua totalidade. Vimos que o passado não existe, vimos que o futuro também não existe e vimos que o presente é uma linha matemática teórica. Logo, o tempo cronológico é um tempo que não tem uma realidade per si, é apenas uma estrutura mental de classificação do tempo para que possamos nos relacionar com compromissos, horários, momentos programados de serem feitos. Mas e no durante a experiência, nós temos essa possibilidade? O único momento na realidade onde a eternidade se toca no tempo é o momento presente. Um eterno, um fluxo contínuo de experiências uma após as outras. E essa possibilidade de encarar a vida como uma oportunidade de um momento presente é a revolução que liberta o homem de algo chamado, por um filósofo indiano chamado Jiddu Krishnamurti, como o tempo psicológico. Vocês já ouviram falar da famosa dieta da segunda-feira? Vocês já ouviram falar do quando eu acabar minha tese de doutorado ou de mestrado, eu poderei fazer algo melhor? Já ouviram falar de várias condições que colocamos para encararmos uma realidade e daí sim podermos transformá-la? Nós somos muito hábeis em inventar desculpas e em transformar uma oportunidade de transformação presente em uma suposta possibilidade de uma transformação futura. Muito pela nossa atividade mental que se coloca nesse tempo cronológico e acopla a visão psicológica também nele. Mas esse tempo, como vimos, cronológico, é uma relação, é uma sequência de estados de consciência que se seguem um após o outro e que classificamos temporalmente. Mas nossas experiências psicológicas e nosso contato com a realidade é feito de maneira integral? Nós jogamos para o tempo também. Quando vemos um belíssimo pôr do sol, estamos lá vendo aquele belo pôr do sol ou passamos a uma atividade mental de comparar com o pôr do sol do dia anterior? Ou de fazer comparações e sair daquele momento presente e traçar conjecturas sobre a possibilidade de chover no dia seguinte, de melhorar ou piorar o tempo, de ter melhor ou pior experiência de pôr do sol. Nós fazemos o ato de estarmos inteiros dizendo aquele de observar o belíssimo pôr do sol que está diante de nós. O ser humano, pela sua atividade mental, está sempre pulando do momento presente e indo para um passado, comparando com outros momentos, outros dias de pôr do sol e pulando para um futuro. Amanhã pode chover, podemos não aproveitá-lo, vamos fotografá-lo para não perdê-lo. E pula-se de um momento presente que é maravilhoso, que é íntegro, que é espetacular. Todos os dias podemos ter experiências inteiras que não estão vinculadas ou maculadas pela experiência temporal. Não precisamos fazer uma ação por causa de um motivo do passado. Não precisamos fazer uma ação por causa de uma esperança e de uma expectativa de futuro. Nós usamos o tempo de forma ilusória para sair do momento presente e explicar atitudes incompatíveis com o momento, com a vida pede. E é possível encarar cada momento, todo momento, momento a momento, como uma oportunidade única. Com os olhos de uma criança que, por não ter apegos no passado, é pronta para aprender integralmente cada processo, cada experiência e lidar com um brinquedo novo, com um ar de
curiosidade ilimitada, de espanto, de integração total com o que ela está lidando. Por que Jesus disse, vinde a minhas criancinhas? Ele não é contra os adultos, ele também ama os adultos. A visão espiritual é que nas crianças há a liberdade de estar presente no momento presente, quando elas brincam com sua inteireza, com sua curiosidade ilimitada, com seu estado de espírito aberto para a aprendizagem e sem amarras de passado e sem uma expectativa do futuro. Olhando uma criança brincar, podemos ver o que é o absorto no infinito da beleza do aprendizado, daquele momento com aquele brinquedo, com aquele momento de prazer ilimitado. Essa era a atitude que Jesus falava quando dizia que as crianças eram privilegiadas e tinham um espaço no reino dos céus e podiam vir a Ele para expandir a consciência, pois elas eram libertas do peso morto do passado e não tinham expectativas de futuro, não estavam ainda aculturadas, cheias de preconceitos, cheias de valores inculcados e impingidos pela sociedade. E que se pudéssemos aprender hoje e sempre como uma criança no momento de brincar e de aprender, nós estaríamos novos, inteiros para estarmos nesse momento. A experiência dos idosos, ela vale de uma forma objetiva. Ninguém vai negar o uso da memória para coisas objetivas, técnicas. Como chegar em casa, como dirigir um automóvel, como construir uma ponte. Isso é preciso e eu aprendi isso no passado e eu uso essa memória. Mas usar a memória como um atributo psicológico e dizer eu sou assim, logo agirei assim o resto da minha vida e este sou eu e não mudo mais, é uma negação à possibilidade do aprendizado. É uma negação à possibilidade de se transformar ante as novas configurações que a vida coloca. Se uma mãe lida com o seu filho pequeno, ela lida com uma criança. Daqui a pouco, aquela criança será um jovem e que vai querer alçar voo com asas próprias. E ela não mais está lidando com uma criança. Se ela não permitir que o jovem cresça, amadureça e tratar aquele ser como uma criança pequena, ela estará impedindo o progresso em vez de ajudando. E assim por diante a gente vê pessoas de 50 anos sendo chamadas de filhinho pelas suas mães, porque as mães só veem aquele ser através dos seus olhos de mãe de um passado que já passou e que não condiz com a realidade. O ato de viver espiritualmente, o ato de meditar, o ato de estar presente onde se está, é essa capacidade de permitir que o fluxo da vida se faça e de que se acompanhe em termos de percepção todas as possibilidades que aquele momento tem para ensinar. Nós podemos deixar o passado para trás, psicologicamente falando. Podemos aprender muitas coisas de tecnologia, de qualidade de vida, de informações, de bem-estar, etc. Essa é a função da mente humana, adquirir conhecimento que sejam úteis para a vida. Mas será que o ato de eu ter sido machucado no passado me ajuda a viver com plenitude esse momento presente? Será que a expectativa de eu viver um futuro, vamos dizer, na aposentadoria, por exemplo, e hoje aquele futuro planejado me impede de viver o momento presente, pois eu só tenho tempo para ganhar dinheiro para um futuro que não chegou? Será que eu estou vivendo a minha vida adiando, seja no trabalho, seja no relacionamento com as pessoas, adiando um estado de felicidade por causa de uma condição futura que eu estou lutando para tê-la? Parece que a felicidade não é um estado futuro, uma condição futura de um caminho que eu vou trilhar e só lá no final da estrada é que eu vou ter felicidade. Parece que os sábios mostram que a felicidade é um estado de espírito que se faz ao caminhar na vida. Esse estado de espírito ao caminhar no momento presente, ele está fazendo
o seu futuro, Ele está fazendo a sua vida, Ele está tocando a eternidade de estar-se inteiro, completo, integralmente colocado aonde Ele está, momento a momento. Essa é a ausência do tempo psicológico. Essa é a possibilidade da transformação, da visão do momento presente, como ele se faz. E ao observá-lo, ao vê-lo, aí sim há a possibilidade de se agir com integridade, com completude, com harmonia em relação ao que se precisa. Nós fazemos demais. Nós ocidentais somos hiperativos. Nós ocidentais somos apressados. Nós ocidentais somos ansiosos por viver o máximo possível, extrair o sumo da vida a cada momento, numa sofreguidão de experiências, e acabando uma experiência já se tem a ansiedade de planejar uma próxima. Parece que nós somos movidos por uma pressa psicológica de absorver tudo que a vida tem para dar em tão pouco tempo de vida. A não perspectiva do processo da reencarnação, a não perspectiva do processo da vida eterna do espírito que tem um corpo para viver, e a não percepção da possibilidade de estarmos inteiros e tranquilos e serenos para integrarmos na realidade única que é esse momento presente que vivemos, qualquer que seja ele, momento a momento, essa possibilidade é que liberta o homem, é que traz luz, traz paz e bênçãos à vida do ser humano. Não precisamos correr para tanto lado, não precisamos estar freneticamente agitados e aí sermos vistos como pessoas ativas, tão valorizadas nos tempos de hoje. A sofreguidão, a ansiedade não levam a um estado receptivo da realidade, não levam a uma paz de espírito, não levam à percepção da realidade como um todo para se saber o que se deve agir, como se deve agir, o que fazer a cada momento. Estamos sempre apressados, estamos sempre ansiosos, mas há um momento, há um estado de espírito, há um estado de ser que reflete uma amplitude de consciência que vê as coisas como elas são. Há uma possibilidade de não viver com a mente no passado, viver-se de memórias, de retratos amarelados, de registros de passado experiências. Há uma oportunidade de não se viver numa sofreguidão de experiências que virão no futuro, que só lá sabe-se lá se elas virão, pois ainda não chegaram. E eu estou aqui trabalhando, batendo cabeça e sofrendo porque esse estado ainda não chegou. E enquanto a vida está passando, momento a momento, eu não estou pleno onde eu estou. O ato de meditar, o ato de ver a vida como ela é o ato de se estar aonde se está. Essa é a verdadeira revolução. Podemos deixar o passado para trás, o futuro quando for o seu tempo, mas a mente, a consciência estar plena aqui e agora, para que nesse eterno momento presente possamos viver em plenitude, vendo a realidade como é e agindo em sintonia com ela. Assim a felicidade pode estar aqui e agora e podemos então tocar a eternidade, a única realidade possível de transformação e de vivência mais plena. Por hoje é só, pela atenção, muito obrigado.